Mesmo se nós merecermos, Ele cuida de nós. Mesmo que às vezes somos infiéis, mas Ele continua fiel nas nossas vidas. E o final diz: me ajude, que eu possa ser fiel para chegar ao céu. Então, tudo que nós queremos um dia é chegar ao céu, é o nosso alvo. É para isso que nós lutamos. Mas para isso o Senhor precisa nos ajudar a nos mantermos fiéis. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que for fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Então, que o Senhor nos ajude para que possamos ser fiéis. Eu vou ler só um versículo aqui para a nossa oração. Versículo 7. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, entramos na tua presença, ó Deus. Agradecidos a Ti, ó Deus, por esta grande oportunidade, meu Deus, de estar com esta parte, Senhor, do Teu povo, ó Pai. Para que nós oferecemos o nosso sacrifício vivo, santo e agradável. Para nesta manhã, Senhor, adorar o Teu nome. Para nesta manhã aprender de Ti, Senhor, através da Tua palavra. Oh, Senhor, nós ouvimos o louvor que diz, Senhor, que não somos merecedores, meu Deus. Mas, Senhor, Tu tens sido misericordioso, Senhor. Tem nos amado de uma tal maneira que enviaste o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Obrigado, Deus, por esse ato de amor de entregar o Teu próprio Filho em nosso lugar. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para viver a Tua vida, pois morreste a nossa morte. Senhor, em nome de Jesus, venha, meu Deus, enviar o Teu Espírito Santo sobre a minha vida, Deus, para que eu não fale de mim mesmo, Senhor, mas fale aquilo que estiver no Teu coração, meu Deus. Senhor, aquilo que Tu tens, meu Deus, para a Tua igreja, Senhor, nesta manhã. Oh, Senhor, que o Espírito Santo venha nos impactar nesta manhã, venha encher os nossos corações da Sua unção, da Sua alegria, para que possamos sentir a Tua presença neste lugar, para que o Teu Espírito Santo venha nos tocar nesta manhã, para que nós possamos sair cheios, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua graça. Oh Deus maravilhoso, confirma a Tua obra neste lugar. Nós oramos para a glória e para o louvor do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Assentai-vos. Glória a Deus. Transformando tragédia em vitória. Antes de tudo, agradeço a Deus por esta oportunidade de retornar aqui a esta igreja, que eu não conheço muito, né, desta igreja aqui. Porque é uma emoção sempre grande quando eu retorno aqui, porque desde os 3, 4 anos de idade eu já caminhava aqui, né, para esta igreja. Então isso realmente nos traz muita emoção, muita alegria, né, porque a minha história foi aqui nesta igreja, né, e isso eu não posso esquecer jamais, porque a minha história foi toda aqui. E a gente fica feliz de ver aí rostos, né, lindos aí que durante a nossa caminhada aceitaram Jesus e estão aí, continuam firmes na presença do Senhor, né? Então isso nos enche de alegria de ver que vocês perseveram. E tem outros rostinhos lindos, né, que estão chegando, né? Que se batizaram há pouco tempo e estão aí retomando a caminhada com mais força para chegar ao céu.
Então isso realmente nos enche de alegria, porque o objetivo maior da igreja é salvar vidas. Pode fazer tudo o que quiser e puder, mas se não salvar vidas, a igreja não atingiu o seu objetivo. Então, quando nós vemos vidas novas chegando, então a gente se alegra, porque são mais fiéis se enfileirando aí para chegar ao céu. Então, que Deus abençoe esta igreja, que ela continue sendo ganhadora de almas, né, para o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, transformando tragédia em vitória. Muito se pensa, né, quando a gente vê acontecer algumas tragédias, e a gente começa a analisar, e às vezes não encontramos nem a resposta, né, para muitas coisas que acontecem nesse mundo. Mas tem muitas coisas que a gente pode pensar. Então alguém diz, né? Por que Deus deixou isso ou aquilo acontecer? Nós sabemos que Deus, ele é absoluto. Mas ele também deu ao homem o livre-arbítrio. Deu ao homem o livre-arbítrio. Então nem tudo é culpa de Deus e nem tudo podemos colocar a culpa no inimigo, no diabo. Então muitos, tudo que acontece, culpa Deus. E outros, tudo é o diabo. Então nem uma coisa nem outra. Muitas coisas acontecem de uma maneira misteriosa, no mistério de Deus, que nós não temos como explicar. Por exemplo, em João, capítulo 9, 23... João 9, 23, ali fala da cura de um cego de nascença. Quando Jesus passando viu um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, nesse caso aqui, não tinha culpa de ninguém, não é porque alguém pecou que ele estava daquela maneira. Mas em muitas situações acontece para que a glória de Deus se manifeste. Se todos fossem sãos, como é que Deus ia mostrar o seu poder? Da cura, né? Então, muitas coisas acontecem. Então, sempre nós queremos uma explicação, como os discípulos também. Da maneira que nós queríamos uma explicação para aquela situação. Mas, muitas vezes, não temos essa explicação. Tem a vontade permissiva de Deus. Então, muitas coisas Deus permite para um bem maior. Muitas vezes, alguém entra dentro de um problema, de uma tragédia, e a primeira coisa, muitas vezes, foi falado na lição hoje, que não podemos blasfemar o nome de Deus, né? Se levantar contra Deus. Mas muitas vezes, no momento da dificuldade, no momento em que a pessoa está no fundo do poço, muitas vezes ele coloca a culpa em Deus. Por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Mas muitas vezes, nós nos colocamos dentro do problema. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos dentro do problema e depois queremos transferir a culpa para Deus. Então, são várias coisas que temos que analisar no momento da dificuldade, no momento do problema, no momento da tragédia. Mas o importante é saber que nós temos um Deus, como foi dito no louvor, que cuida de nós. Quando uma criança
pequena. Eu acho que todo pai já passou por isso. A criança, ela tem o costume de, às vezes, subir em alguma coisa e se jogar, né? Nos braços do pai. E quando ela está se jogando, será que ela imagina que ela vai se machucar, que vai quebrar o pescoço, que vai acontecer alguma coisa com ela? Não. Muitas vezes, onde ela está, em cima de alguma coisa, às vezes até alta, ela se lança nos seus braços para que você a segure. Isso chama-se confiança. Você, quando se está diante do problema, você se lança aos braços do Senhor, confiando que Ele vai realmente te segurar, que Ele vai resolver o seu problema. Precisamos ter confiança. Porque se você não tiver confiança, você vai começar a duvidar, vai começar a achar que está tudo perdido mesmo, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E muitas vezes, dentro do problema, você esquece que você tem um Deus do impossível na sua vida. Você tem um Deus que tudo pode fazer. Diz que Ele pode fazer além daquilo que nós podemos imaginar. Ele faz além. Então nós precisamos, no momento da dificuldade, da tragédia, confiar. Eu vou me lançar nos braços dele, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai me atender, que o Senhor vai resolver o meu problema, que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai cuidar da minha vida, vai cuidar da minha família. Porque os problemas não deixarão de existir. Como foi dito aqui nesta manhã, no mundo tereis aflições. Então Jesus não mentiu para ninguém. Ele diz, no mundo tereis aflições. Mas lá no final ele diz, mas eu venci o mundo. E você, às vezes, de você mesmo não pode vencer, mas se você confiar naquele que é vencedor, naquele que venceu, nele você vai vencer também. Nele você vai vencer também o mundo. Então os problemas sempre existirão. O que vai fazer diferença é a maneira que nós nos portamos diante do problema. Ou vamos confiar ou vamos duvidar. Precisamos confiar, confiança é o que nós precisamos. Sabemos que tem um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus extraordinário, mas será? Será? Quando entra a dúvida, aí já complica tudo, né? Então nós temos que confiar que realmente Ele está conosco, e que Ele vai nos abençoar, e que Ele vai estar conosco. Existem momentos que Deus permite algumas coisas, é a vontade permissiva de Deus. Ele permite algumas coisas para o nosso crescimento, para que nós possamos aprender algo diante daquela dificuldade. Nem sempre, quando Deus permite alguma coisa na nossa vida, é para o nosso mal, é para nos derrotar, é para nos derrubar, é para nos ver tristes. Não, muitas vezes Deus permite alguma coisa para que nós tiremos lições para a nossa vida, para que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com Ele. Então tem as provações que Deus permite para que nós cheguemos mais. Porque muitas vezes estamos meio dispersos. Como foi dito aqui nessa meio sem compromissos, né? Descompromissados com Deus. E muitas vezes o Senhor traz um alerta. Opa, acorda. Eu estou contigo. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciai coisas grandes que não sabes. Então, muitas vezes, Deus permite algo para nos trazer a vitória, transformando tragédia em vitória. Então, esse momento difícil, essa dificuldade que muitas vezes nós passamos, diante do seu proceder, ela vai se transformar em vitória, glória a Deus. Então, esse momento difícil
vai servir para você vir aqui testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Então temos que transformar a tragédia ou o problema em uma vitória. E não no problema maior, não numa derrota, não no afastamento do Senhor. Mas fazer com que esse problema, essa dificuldade, venha a ser transformada em vitória. Que o nome do Senhor seja glorificado através daquela dificuldade que nós estamos passando. Porque o Senhor vai agir, vai operar e nós vamos exaltar o nome dEle. Porque vimos um Deus presente em nossas vidas. Aqui vimos a situação de uma mulher que, como nós, também tinha seus problemas, suas dificuldades. E ela perdeu seu marido, tinha muitas dívidas. Não é muito diferente do que acontece muitas vezes conosco. Nós passamos por problemas também. E ela estava com seus credores batendo a porta e ameaçando levar os seus filhos como escravos se ela não pagasse a dívida. Mas ela tinha condições de pagar a dívida? Nenhuma. Porque o sustento da casa ali era do seu marido. E ele morreu e ela ficou meio que perdida, sem saber o que fazer. Mas ali surgiu um problema sério. Porque ela correu o risco de perder os seus próprios filhos, serem levados como escravo. Uma situação difícil. Então a história dessa mulher nos ensina que Deus é capaz de mudar as situações e recuperar as bênçãos na tragédia. Então Deus pode transformar a nossa tragédia, o nosso problema, em vitória. Em vitória. Glória a Deus. E qual foi a situação dessa mulher? Ela sentou e se conformou com a situação. Falou, meus filhos vão ter que ir mesmo, né? Escravo, eu não tenho como pagar, então, infelizmente, eu vou perder meus filhos, né? E vou ficar sozinha, sem família. Foi esse o pensamento dela? Não. Ela reagiu diante daquela situação. E ela procurou quem? O homem de Deus. Procurou o homem de Deus, porque ela sabia que através do homem de Deus, algo podia mudar na sua vida. Então, no momento da dificuldade, no momento dos problemas, faça como Pedro, né, que no momento que ele estava afundando, ele não pensou duas vezes, socorre-me, Senhor. Né? Ele deu o grito de socorro. E ela já não via mais saída para o seu problema, então procurou o homem de Deus para que ele pudesse ali falar com Deus e pudesse trazer uma resposta ali para a sua vida. Então, diante de uma situação como essa, a primeira coisa é reagir diante da situação. Nunca se entregar. Nunca se entregar. Mas lembrar que você tem um Deus poderoso. Lembrar que você tem um Deus grande, aleluia. E muitas vezes, quando nós estamos com a cabeça dentro do problema, parece que nós esquecemos que temos um Deus grande na nossa vida. Muitas vezes entramos em depressão, entramos em tristeza e esquecemos que temos um Deus poderoso. Temos um Deus poderoso na nossa vida. E ela lembrou que o seu marido era um homem temente a Deus. E ela lembrou que esse Deus é maravilhoso. E reagiu. Ela não sentou e ficou esperando as coisas acontecerem. Foi proativa. Como ela enfrentou a tragédia, a morte do seu marido, a possibilidade de seus filhos se tornarem escravos. E há algumas coisas que precisam ser evitadas.
Uma delas é o fatalismo. Tem que acontecer, acontecerá mesmo, né? Tem gente que faz isso mesmo? Não, tem que acontecer, vai acontecer, né? E se entrega ao problema. Não reage ao problema. E aí ela tem chance de transformar a sua tragédia em vitória? Dessa maneira? Não, vai de mal a pior. Mas nós temos que reagir. A segunda é a autopiedade. Porque essas coisas sempre acontecem comigo. Então tem gente que gosta de se posar de vítima, né? Sempre acontece comigo. Parece que não acontece com ninguém no mundo, né? Tudo acontece só com ela. Então não é assim que vai trazer a vitória, não. A autopiedade não vai resolver. E a terceira é a condenação e a acusação. Quando alguém, né, em vez de te levantar, chega e diz: Deus não ama você. Você está pagando por algo que você fez, né? Tem gente que é bom para edificar, né? Já quer condicionar o problema da pessoa ao pecado que ele cometeu, né? Então isso aí também não vai ajudar. E a segunda coisa que nós temos que fazer, além de reagir, é pedir, né, a Deus o socorro. Pedir a Deus o socorro. Foi o que ela fez, né? Eliseu era o profeta, líder em Israel, líder da escola dos profetas. Eliseu sabia o que ela queria, mas permite que ela faça o pedido. Precisamos ser objetivos, claros e ser específicos quando pedimos algo a Deus. Então precisamos chegar a Deus e fazer o pedido com sabedoria, né? Com entendimento, para que Deus venha nos ajudar. Foi o que ela fez. Chegou o homem de Deus, explicou essa situação, se colocou diante ali do homem de Deus, que representava Deus ali, e ali expôs toda a sua dificuldade. E aí foi feita uma pergunta para ela, que é a terceira parte. Reconheça o que você tem. O que você tem em sua casa? No primeiro momento ela disse que não tinha absolutamente nada. Não podemos desprezar o que nós temos. Ela não tinha nada? Não, parece que tinha e um pouquinho de azeite ainda, né? Não estava tudo perdido ainda não. Ela ainda tinha alguma coisa para que o Senhor pudesse trabalhar em cima daquele algo. E ali em cima daquele pouco que ela tinha. Então o homem de Deus mandou que ela pegasse muitas vasilhas, porque ela não tinha, então ela foi nos vizinhos, pegou um monte de vasilha, e aquele pouquinho de azeite foi transformado ali em muito azeite. E ela pôde, então, pagar a dívida, né? E ainda disse que ainda sobrou. Então, Deus, quando dá, Ele dá em abundância, né? Sobeja, né? A bênção de Deus sobeja na nossa vida. Então, é assim que Deus faz. Então, no momento da dificuldade, não olhe para dentro do seu problema. Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Fala, problema, eu tenho um Deus que é maior que você. E Ele pode me dar a vitória. E Ele pode mudar o meu cativeiro. Ele pode transformar a situação em vitória, em um momento glorioso. E foi assim que aconteceu com aquela mulher. O que você tem para oferecer ao Senhor? Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. Você ainda tem algo que Deus pode trabalhar na sua vida? Você tem pelo menos um pouquinho assim de fé?
Porque a palavra de Deus diz que tivéssemos fé do tamanho de pelo menos um grão de mostarda, nós diríamos a este monte que passe daqui para colar, e isto se faria. Então, se você acha que não tem nada, mas tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus vai operar maravilhas na sua vida. Porque para Deus operar grandes obras não precisa muito, não. Um pouquinho. Como aquela mulher, um pouquinho que você tiver, Deus vai operar maravilhas na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Considere a palavra de Deus. Ela ouviu atentamente as instruções. Ela seguiu exatamente como Deus falou. E nós precisamos ouvir também a voz de Deus. Porque muitas vezes Deus está falando através do louvor, através da palavra, através de profecia, né? Muitas vezes Ele usa até as pedras para falar conosco. Mas muitas vezes nós estamos desatentos. Estamos desatentos para ouvir a voz do Senhor. Então que estejamos ligados à voz do Senhor, porque Ele fala conosco. Quantas vezes o Senhor tem falado comigo e tem falado com você? E muitas vezes é desse púlpito aqui que sai muita palavra para a nossa vida. Eu já recebi muita palavra aqui desse púlpito. Porque Deus, Ele fala mesmo. Mas nós precisamos estar atentos. E aquela mulher, ela ouviu atentamente aquilo que o homem de Deus disse. E fez exatamente como ele tinha falado. E vimos que lá no final até faltou vasilha, né? Tinha mais azeite do que vasilha. Então é a bênção do Senhor que acrescenta, né, na nossa vida. Então muitas vezes, que nem o irmão citou o testemunho aqui da empresa, né? Quantas vezes nós passamos por dificuldades, mas pensamos que é o fim. Mas muitas vezes Deus tem algo melhor preparado. Eu saí de 2 firmas falidas. Eu sou um exemplo disso. Tinha 22 anos numa gráfica e ela simplesmente fechou a porta. Então é o momento que você tem que ter confiança no Deus que você serve. Porque a gente às vezes fala, não, Deus cuida de mim, mas chega num momento desse, a gente desmorona e fala, cadê esse Deus que eu sirvo, né? Cadê esse Deus que eu sirvo, que deixou acontecer isso? Mas segui o exemplo do pastor Genilson. Diz um ditado popular aí que boca fechada não entra mosquito, né? Então, feche sua boca. E foi o que eu fiz, fechei a minha boca, não falei nada. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. E deixei. Fiquei 1 mês desempregado. Aí entrei numa empresa. Aí fiquei 3 anos e meio, aí essa aí também saiu. E aí depois que essa outra saiu, aí foi quando Deus começou a preparar um outro caminho. Coisas que eu nunca imaginava. Acabei entrando para trabalhar na prefeitura de São Paulo. E através do contrato, passei no concurso e fui efetivado. 20 anos já. Se eu tivesse lá atrás, talvez, blasfemado contra o Senhor, será que Deus tinha preparado esse caminho para mim? Então, no momento ali é difícil. Você imagina 22 anos numa empresa, né? De repente, o castelo desmorona, né? E nessa época, tem um detalhe, eu pagava aluguel. O Pedro de Vitória era meu vizinho, né? Pagava aluguel, tinha filhos pequenos,
Então, a dificuldade era grande. Mas, nessa hora, o silêncio, ele fala mais alto. Deixa Deus cuidar, que Ele sabe cuidar muito bem. Apenas confie em Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará, glória a Deus. Então é confiança, confia no Senhor o teu caminho, e Ele fará além daquilo que você imagina. E não parou por aí. Essa mesma empresa da qual eu saí falida, foi a que me possibilitou aposentar. Então a tragédia transformou em vitória. E além disso, o fundo de garantia, que foi o único que eu peguei lá da firma, que já está depositado, construí a casa que eu moro hoje. A tragédia transformou em vitória, não transformou? E quando de nós temos experimentado isso das mãos do Senhor? Então, no momento da dificuldade, não é momento de chutar tudo para o alto, dizer que tudo acabou, não. É hora de confiar, como aquele menino que se lança aos braços do seu pai, na certeza que ele estará ali seguro nos braços do pai. Se lance nos braços do Senhor e confie que Ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua casa, da sua família, do seu emprego. Porque algo que parece ruim, Deus transforma em vitória, Deus transforma em bênção. Para você parece ruim, mas Deus é que conhece o ontem, hoje e amanhã. Ele é o Deus presciente, Ele sabe tudo. Então o que nós temos é confiar. Aconteceu, mas eu confio que Deus tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para a minha família. Deus tem o melhor para mim. Ela fez o como Deus disse. Isso é muito mais difícil do que apenas ouvir. Talvez tenha sido constrangedor para ela e aos vizinhos e pedir vasos emprestados. Muitas vezes é humilhação, não é? Você, conhecido como servo de Deus, vai lá na casa do vizinho pegar coisa emprestada, né? Mas ela estava firme no seu propósito. Não quero nem saber. Deus está mandando e eu vou fazer. Porque Deus tem o melhor para a minha vida. Ela foi aos vizinhos, pegou